Ok, a nossa primeira aula do curso introdutório de AutoCAD em 2017. E nessa aula a gente vai tratar um pouco sobre a interface do programa e como ela funciona e é organizada. Se você estiver abrindo o programa pela primeira vez agora, é basicamente essa tela que você vai ver. E aqui a gente tem acesso aos nossos documentos mais recentes. O que a gente estiver trabalhando recentemente vai aparecer aqui. Do lado direito, a gente tem a possibilidade de se conectar a Autodesk 360, que é basicamente um Dropbox da Autodesk que salva os nossos documentos na nuvem. E do lado esquerdo tem a opção que nos interessa mais, que é a de começar um novo desenho. Eu vou clicar nessa opção agora e a gente vai ter acesso à interface de desenho do AutoCAD. A interface de desenho do AutoCAD parece um pouco confusa se é a primeira vez que você está abrindo o programa agora, mas não se preocupe porque durante esse curso a gente vai passar por cada uma dessas ferramentas e você vai dominar grande parte dessa interface. Nessa aula a gente vai tratar basicamente como a interface do programa funciona e basicamente a gente pode dividir a interface do AutoCAD entre duas áreas principais. Essas áreas principais são o menu em fita, que é essa área superior onde a gente encontra várias ferramentas. E esse menu em fita é separado em abas, então se eu clicar aqui nessas abas eu tenho acesso a uma outra gama de ferramentas, então cada uma dessas abas tem uma série de ferramentas separadas. Então dá para ver que o AutoCAD é um programa bastante complexo. E um detalhe importante é que cada uma dessas abas organiza as suas ferramentas em módulos. Então, na primeira aba eu tenho acesso a ferramentas básicas de desenho e dentro dessa aba eu ainda tenho acesso a vários módulos que ficam separados por essas linhas aqui. Cada um desses módulos e ferramentas possui uma setinha para baixo aqui. Na verdade, vários deles têm essa setinha para baixo. Isso quer dizer que ao clicar nessa setinha para baixo, eu tenho acesso a opções variadas dessa mesma ferramenta. Várias vezes no AutoCAD a gente vai falar dessa seta para baixo e das opções referentes a uma determinada ferramenta quando a gente estiver trabalhando com ela. Então, se a gente estiver trabalhando com um círculo, a gente vai tratar de clicar nessa seta para baixo para ter acesso a opções variadas dessa ferramenta. Então, isso é uma maneira que o AutoCAD usa para aumentar a gama de possibilidades das suas ferramentas e é bom você entender o que essa seta para baixo quer dizer. A outra área importante do AutoCAD é, claro, a área de desenho. Na área de desenho, a gente pode, obviamente, desenhar. Então, o que a gente vai fazer é clicar em alguma ferramenta e usar essa determinada ferramenta na área de desenho. A área de desenho do AutoCAD é uma área infinita. Então, diferente de alguns programas como o Photoshop ou o Illustrator, que tem um documento pré-definido onde eu vou desenhar e é esse mesmo documento que eu vou imprimir ou vou mandar por e-mail, o AutoCAD faz uma distinção entre isso. O AutoCAD tem essa área de desenho que é onde eu vou desenhar o meu objeto, vou desenhar a minha planta, o meu projeto, e tem uma outra área que é a área do papel, é a área de plotagem. E é nessa área de plotagem que eu tenho que definir o tamanho do meu projeto. Aqui você pode ver que eu não tenho um documento infinito, eu tenho um retângulo branco e esse retângulo branco tem exatamente o tamanho do papel que eu vou usar para plotar esse desenho. A gente vai aprender mais sobre isso na aula de plotagem, então não se preocupe. Voltando ao modelo, já que ele é infinito, como eu faço para navegar dentro dele? Então, para navegar dentro desse modelo, eu tenho algumas possibilidades. A possibilidade principal, a maneira principal é usar o scroll do mouse, aquela rodinha do mouse que fica em cima do mouse, e clicar sobre ela. Aí quando eu clico, aparece uma mãozinha, e essa mãozinha indica que eu posso arrastar o meu desenho para um lado ou para o outro. E é assim, basicamente, que se navega num desenho de AutoCAD. Você usa a mãozinha para arrastar de um lado para o outro. Você também pode usar o scroll do mouse para dar um zoom para dentro ou para fora do desenho. Então, se você for trabalhar com mais detalhes, você vai dar um zoom para dentro. Com menos detalhes, quer ter uma vista ampla, dá um zoom para fora. Outra maneira de navegar no desenho de AutoCAD é usar o menu de navegação que fica nesse lado direito aqui.
Esse menu de navegação parece uma rosa dos ventos, mas na verdade ele não tem nada a ver com a rosa dos ventos do seu projeto. Apesar dele indicar norte, sul, oeste e leste, esse norte, sul, oeste e leste não são norte, sul, oeste e leste de verdade. Eles só indicam os eixos do AutoCAD, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. E quando eu digo eixo Z é porque o AutoCAD também trabalha com a terceira dimensão. Aqui do lado a gente pode ver uma âncora que indica Y e X. Se eu usar esse cubo para navegar, eu posso girar o AutoCAD para uma vista isométrica e aqui eu vejo que a âncora me mostra o eixo Z. Acontece que a gente está desenhando em 3 dimensões, mas só usando 2 delas. No AutoCAD a gente sempre trabalha com essas 3 dimensões, mesmo sem se preocupar com elas. Então acontece muitas vezes que a gente está trabalhando com a planta bidimensional e nem se preocupa que tem uma terceira dimensão ainda em cima disso. Mas uma opção muito importante que esse cubo de navegação nos dá é localizar o nosso desenho. Às vezes a gente está trabalhando com um desenho muito grande e eu tenho uma parte do desenho num lado e tenho outra parte do desenho lá longe, em outro lado, em outro canto, e eu quero localizar meu desenho inteiro. Para isso, basta clicar em cima do cubo que ele vai centralizar todo o meu desenho na área que a gente estiver vendo. Então, se você perder alguma coisa do seu desenho ou achar que falta alguma parte dele, basta clicar no topo do cubo que ele vai centralizar o desenho todo na sua tela. Ainda falando do cubo de navegação, a gente tem uma outra opção usada também para o desenho bidimensional, que são essas 2 setinhas aqui. Ao clicar nessas setinhas, elas rotacionam todo o eixo do meu AutoCAD. Agora meu eixo X está apontando para baixo, meu eixo Y está apontando para a direita. Então, se eu rotacionar de novo, meu eixo X vai rotacionar também. Isso rotaciona todo o desenho, inclusive a rosa dos ventos está apontando o norte para baixo agora. Se por algum acaso, quando você estiver trabalhando, seu desenho estiver mostrando numa posição errada, ou estiver ao contrário, ou às vezes só está aparecendo uma linha, verifique antes de mais nada se essa ferramenta de navegação está orientada da forma certa. Essa ferramenta de navegação funciona justamente para te dizer se o seu desenho está orientado corretamente. Então é isso, a gente aprendeu a navegar no programa, a gente aprendeu também sobre as ferramentas do AutoCAD e mais ou menos como elas são organizadas, e aprendeu que a área de desenho é uma área infinita e que a gente plota o nosso desenho, a gente imprime o nosso desenho usando o que o AutoCAD chama de área do papel.